Fala galerinha, beleza? Hoje eu vou trazer um tema aqui que acomete muitas pessoas, pois eu tenho observado não só aqui dentro do consultório, mas também relatos na internet, nos pacientes que eu atendo online, que tem algum sintoma, alguma característica de alguma inflamação gastrointestinal, né? Como grande parte delas, né, pode ser ali a doença de Crohn, é muito conhecida, ou até mesmo a síndrome do intestino irritável, né? Você pode talvez ter uma gastrite, refluxo ou outras coisas que faz desandar ali o funcionamento do seu intestino, ou até mesmo dores abdominais, coisas que você come causam estufamento gástrico, desconforto, diarreia. Se você tem uma dessas causas que eu acabei de citar, ouve esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que muitas coisas que eu vou dizer aqui pode melhorar a tua saúde e fazer com que você tenha mais resultado, absorvendo mais nutrientes. Então, não se esquece, já deixa o like nesse vídeo aqui para ajudar que ele chegue a mais pessoas que possa ter o mesmo problema, porque assim você não só vai contribuir para melhorar a saúde dessas pessoas, como também vai contribuir para o canal crescer e chegar para essas pessoas. Então é você mesmo o responsável por fazer isso daqui andar, né? Eu só venho aqui e passo o conhecimento, eu venho aqui e tento explicar da melhor maneira possível, né, para que fique compreensível e fácil de entender e de aplicar no seu dia a dia, melhorar a sua alimentação e a sua saúde. Mas quem faz esse vídeo andar, quem faz esse vídeo correr por aí é você, né? Clicando para encaminhar para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir um pouco desse assunto, deixando o seu like, não se esquecendo de clicar em inscrever no canal. Clica em se inscrever no canal, isso ajuda o canal a crescer, e o canal crescendo, mais pessoas se beneficiarão. Então é você o responsável por fazer essas pessoas se beneficiarem com o vídeo de hoje. Fechou? Conto com a sua participação e com a sua ajuda. Vambora! Então, quero abordar aqui sobre alguns conceitos, né, como síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, principalmente essas duas, que precisam de uma atenção extra, precisam de uma atenção para que você melhore a sua alimentação, melhore algumas condutas no seu dia a dia, para que sua saúde melhore, né, consequentemente. Então, quero que você entenda que os sintomas desses dois são bem parecidos, como por exemplo, diarreia, pode ter sangue nas fezes, pode ter dores abdominais. Então são sintomas que são parecidos para os dois casos, né, mas que requer atenção para poder entender qual realmente você pode estar tendo. E é claro, para que você entenda e seja diagnosticado o que é que você tem, você precisa procurar um médico. Você não pode fazer essa autodeclaração, autodiagnosticação de casa. Você não pode se diagnosticar. Então você precisa de um profissional para poder dizer, você tem isso ou você tem aquilo. E aí você tratar desta causa diante aquilo que você tem. Porque não adianta você querer ficar tratando algo que você não sabe de fato que tem. Então, antes de mais nada, procure um profissional. O vídeo de hoje é meramente ensinativo, explicativo, para você entender o que pode melhorar a tua saúde, melhorar a sua vida. Não é para você se avaliar, não é para você definir aquilo que você tem através do achismo e sair fazendo aqui o que você acha que deve ser feito. Não, procure sempre a ajuda de um profissional, principalmente quando se trata de uma patologia, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência nessa linha aqui. Só queria deixar isso muito bem claro para você não fazer bagunça aí. Então, como dito, os sintomas dessas doenças gastrointestinais são vômito, diarreia, constipação, hematúria nas fezes, né, sangue nas fezes, e isso é sinal de que alguma coisa não está bem. E aí você precisa ir ao médico para fazer essa avaliação. Quais são os exames possíveis que você pode fazer? Exame de sangue, pode fazer
uma tomografia computadorizada, você pode fazer uma endoscopia e até mesmo uma colonoscopia. Através desses exames você vai poder entender realmente o que está acontecendo com você e tratar dessa causa. Aí sim, esse é o melhor caminho. Começamos a falar a mesma língua se você compreendeu isso que eu disse agora. Para o tratamento, né, dessas doenças gastrointestinais, a gente precisa levar em consideração, né, que a sua alimentação vai mudar. Independente de quais dessas citadas você tenha, você precisa entender que vai mudar a tua alimentação. Você vai ter que diminuir chocolates, vai ter que diminuir alimentos gordurosos, se você costuma comer frituras, vai ter que diminuir. Então todo aquele conceito de uma dieta mais saudável, você vai ter que aderir. É importante saber que na fase em que a doença, por exemplo, de Crohn ou do intestino irritável está mais ativa, você vai ter que ter uns cuidados extras, como por exemplo, até diminuir a quantidade de fibra, comer alimentos mais pastosos, tá? Então você pode preferir ali, por exemplo, no seu café da manhã, por frutas, como frutas que não tenham tanta fibra, como por exemplo melancia, melão, né? Frutas que têm uma densidade calórica menor. Você também, né, nos legumes pode preferir ali por chuchu, batata, alimentos que têm uma densidade calórica menor e também tenham pouca quantidade de fibra. Evitar feijão, né? Preferir ali um arroz branco, que não seja um arroz integral. Então, como você tem que evitar as fibras, porque esse intestino já vai estar irritado, já vai estar inflamado, né? Mais fibras vai dificultar a digestão desses alimentos. Por isso também a ideia dos alimentos pastosos, então você fazer ali um purê de batata, um purê de abobrinha, pode ajudar bastante na sua refeição do dia a dia, porque isso facilita a digestão e também acaba diminuindo a quantidade de fibras, né? Então, optar por esses alimentos que irão diminuir a quantidade de fibra da sua dieta pode ajudar aí na sua situação atual. Se você tem encontrado fezes com muco, com alguma secreção, isso pode indicar que você está numa fase, né, mais aguda dessa doença. Lembrando que com os cuidados devidos, essa doença de Crohn ou um síndrome do intestino irritável, ela pode diminuir os seus efeitos a ponto de você não precisar, né, de tanta atenção assim na sua dieta, podendo comer uma variedade maior de alimentos, voltar a comer um feijão, um pão integral, um arroz integral se gostar, alimentos com mais fibras, né? Esses cuidados extras na alimentação, ele se dá quando a doença ela está mais ativa, na sua forma ativa e causando mais sintomas. Então você precisa redobrar a atenção nessa situação. Lembrando que a doença de Crohn e a síndrome do intestino irritável são doenças que são crônicas, então vai te acompanhar para o resto da sua vida. Você tem que entender a conviver com ela, saber que existe fase em que a sua atenção a uma boa alimentação vai precisar ser maior e outras fases vai precisar ali relaxar e tirar o seu pensamento, a sua preocupação daquilo, porque agora é hora de aproveitar, né? Então vai ter essas fases, isso depende muito de como você conduz a tua alimentação, isso depende muito de se você foi procurar um médico para te orientar, entender o que tem. É por isso que é tão importante, de fato, ser diagnosticado com uma certeza daquilo que tem, para que você entenda o que vai mudar na sua vida a partir de agora. E se você está vendo esse vídeo e suspeita de alguma coisa, bora marcar uma consulta, porque com certeza a sua alimentação vai mudar e você precisa de uns cuidados extras. Caso você não saiba, eu também tenho uma consultoria online, onde eu atendo pessoas de todo o Brasil e eu atendo até pessoas fora do país. Nessa consultoria você não precisa de um acompanhamento mensal todos os meses, se o seu objetivo for só entender o que precisa melhorar na sua alimentação diante a uma patologia. Se for um cuidado específico, né, você pode ali receber algumas orientações no qual ajudará na sua jornada alimentar nova, e você não precisa ficar tão preocupado em todos os meses passar na consulta. Por quê? Porque o teu objetivo não é X ou Y. O teu objetivo é simplesmente aprender a se alimentar melhor para aquela situação inovadora, né? Não num sentido positivo,
mas inovadora no sentido necessário, como por exemplo o surgimento de alguma patologia que mude aí o seu estilo de vida, que force você mudar a sua alimentação. Então é muito importante se adequar e entender. E se você precisar dessa ajuda, clica no link abaixo aqui, em algum lugar vai ter na descrição aí, enfim, você vai ser direcionado para o meu Instagram. Então se você também quiser me acompanhar lá para poder receber dicas, tá? Que eu posto diariamente, eu sempre posto stories, sempre posto no feed ali, sempre posto conteúdo informativo, explicando, passando conhecimento. Deixar o meu arroba também em algum canto aqui da tela, é @nutri.carmona, então pode me seguir lá no Instagram, tem bastante dica legal lá também, fechou? Consumir alimentos ricos em probióticos também ajuda nessa situação. Por quê? Para recolonizar a tua flora intestinal, né? As bactérias benéficas fazem parte do teu intestino, ok? São elas que ajudam na absorção, são elas que melhoram todo o trânsito intestinal, são elas que exercem uma diversidade de papéis aí muito importantes. Então, restabelecer essa flora intestinal é importante, sim, tá? Então, não só restabelecer essa flora intestinal, como também evitar alguns alimentos que podem desconstruir. Como por exemplo, se você está numa fase mais aguda, você consumir alimentos como leite e laticínios pode piorar o quadro de diarreia. Então, no caso de uma fase aguda, não é interessante você usar alimentos fonte de laticínio, leites e derivados, pois se você aumentar a sua diarreia, você também vai fazer com que a desconstrução da colonização das boas bactérias acabam sendo jogadas fora ali junto com aquela enxurrada, que acaba rolando nesses momentos, né? Então você deve evitar tudo que solte o teu intestino, e por isso também evitar quantidades de fibras muito altas. Então você pode recolonizar essa flora bacteriana aí, reconstruir essas boas bactérias no seu intestino. De que forma? Através de kefir, através de... A gente tem o kefir, se for no caso de um kefir feito ali no iogurte, no leite, é interessante usar um que é feito na água. Então todo probiótico que foi feito em alguma composição de leite, de laticínio, também não seria interessante, tá? Pode ser a kombucha, pode ser outros probióticos, pode ser probióticos encapsulados, orientados, é óbvio, por alguém que saiba o que está te passando. Não é para você ir e usar o probiótico que acha mais interessante, até porque a gente tem diversas bactérias benéficas e algumas são mais interessantes em alguns casos, outras são mais interessantes em outras, enfim. A gente precisa reconstruir essas bactérias intestinais de uma forma que fique em uma boa colonização, uma boa distribuição e que não fique ali defasado de bactérias que são essenciais para o bom funcionamento do seu intestino, a absorção dos nutrientes, vitaminas, minerais. Então, antes de tomar qualquer coisa relacionada com o probiótico, tem a recomendação de um profissional. Isso você já ouviu aqui várias vezes no vídeo, Então a ideia é não fazer nada por conta em cima de achismo. Evitar também, isso serve para quem está numa fase de ataque, para quem tem e para quem até não tem nenhum tipo de doença gastrointestinal. Evitar alimentos industrializados e refinados, açúcares. Isso pode agravar e desenvolver algum desses sintomas citados. Então evitar esses alimentos é essencial, ajuda no bom funcionamento do teu organismo. E não pode se esquecer que se você está numa fase em que essa doença ela está ativa, você precisa de fato evitar isso daí. Uma outra coisa que você precisa, que é muitíssimo importante, é beber água, se hidratar. Por quê? Numa situação de diarreia, de uma reviravolta nesse intestino, você pode ficar desidratado pelo excesso de fezes ali, mais líquida, e essas fezes líquidas, ela é por causa da água que está acabando sendo eliminada em excesso, junto com as fezes. Então você precisa repor, se hidratar,
porque senão isso vai causar uma desidratação e pode estar trazendo outros problemas, como dores de cabeça, enfim. Você precisa da hidratação, é muito importante. Então, além daquela recomendação que a gente já faz normalmente, sem ter nenhuma patologia, sem ter nenhuma diarreia, que é uma média de 35 ml por quilo de peso, então não é 2 litros por dia, isso depende muito de quanto você pesa. Se você pesa 100 quilos é X, se você pesa 50 quilos é Y, são quantidades diferentes, como por exemplo o indivíduo que pesa 100 quilos, nessa média de 35 ml por quilo vai dar 3,5 litros de água por dia, e o indivíduo que pesa 50 quilos, pelo menos ali 1,8 litros, né? Então a gente entende que não é 2 litros de água por dia. No geral, isso daí é o mínimo para sobrevivência, na minha opinião. E se você está numa situação de diarreia, está numa situação em que está desidratando por algum motivo, é preciso ingerir até mais água do que isso. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Então leve isso como base para ser assim obrigatoriamente alcançado, tá bom? Então se hidrate para que você consiga também fazer o seu intestino funcionar melhor, o seu corpo funcionar melhor. É muito importante esse balanço da ingestão de líquidos durante o seu dia, nessas situações de diarreia principalmente. Outra coisa que melhora muito são os alimentos antioxidantes, porque eles melhoram as inflamações intestinais, né? São alimentos que melhoram através da sua ação antioxidante, especificamente falando. Então aquele suco detox, geralmente tem alimentos ali, né, antioxidantes. Provavelmente você já tem ouvido de alimentos antioxidantes, você é amante dos detox aí da vida. São alimentos que fazem parte dessa desintoxicação e de certa forma isso contribui, tá bom, para um bom funcionamento desse intestino doente. Melhora a situação atual desse intestino, a inflamação, enfim. Você precisa, para que não piore essas inflamações, evitar alguns alimentos também, como por exemplo o álcool e o café, a cafeína. Se você não sabe o quanto de cafeína pode ou não pode tomar, eu tenho um vídeo explicando sobre a cafeína, para você entender o quanto você deveria usar, em que situação você deveria usar, né? Que horário deveria usar, e se você pode ou não usar. Então tem vários ali levantamentos sobre a cafeína, quantidades, enfim, que você pode entender mais e aplicar no seu dia a dia caso você ache interessante e, claro, caso seja necessário na sua situação. O link vai estar aqui no canto do vídeo, provavelmente aqui no cantinho, ou na descrição aí você vai encontrar algum link que te direciona para assistir esse vídeo e entender como usar a cafeína, se você deve ou não usá-la, o que ela pode melhorar ou piorar na sua situação. Então, mas na situação aqui que a gente vem dizendo nesse momento, se você se encaixa em uma desbiose intestinal, se você se encaixa numa inflamação intestinal, se você se encaixa numa doença de Crohn, se você tem alguma coisa aí que está gerando diarreia, desconforto gástrico, você precisa de uma atenção redobrada, e álcool e cafeína, café, não é muito interessante ser utilizado, porque aumenta a inflamação intestinal, aumenta, né, aquela irritabilidade, aumenta esse estado doentio do intestino, e isso só vai piorar a situação atual. Então saiba que se você está numa fase de ataque dessa doença ou dessas citadas acima durante esse vídeo, você deve evitar esses alimentos, pois eles podem piorar a sua situação atual. Se você está consumindo algum deles, pare imediatamente, procure a ajuda de um profissional e entenda se você pode ou não fazer o uso, né? Mesmo que talvez você esteja numa fase em que a doença não esteja causando nenhum sintoma, esteja tudo muito tranquilo, maravilha, talvez não seria muito indicado você usar por ocasionar uma incidência ali, né? Uma relevância para que essa doença volte a causar alguns sintomas que são indesejáveis. Então, espero que eu tenha te ajudado com o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, isso ajuda muito, né, o canal a crescer, isso ajuda a chegar a mais pessoas se informarem também. E se você não gostou, tudo bem, deixa o dislike, a sua reação aqui é muito importante para eu entender
se o conteúdo passado está sendo interessante, eu só estou pecando em algum ponto, e a sua decisão com like ou dislike, que só vale um clique muito rápido, muito fácil, me ajuda a entender, me dá um norte para poder seguir para o caminho correto, caso eu esteja no caminho errado. Fechou? Vamos embora!